Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido HGLG que acabou de soltar relatório aí, o relatório gerencial agora de junho, muita coisa pra gente falar. Eles fizeram uma retrospectiva agora do primeiro semestre, até para balizar com o que eles fizeram no relatório de dezembro. Quem acompanha o canal desde o começo do ano, eles lançaram o relatório em janeiro referente a dezembro, que eles fizeram a retrospectiva de dezembro e colocaram as perspectivas para 2024, inclusive colocando o 1 e 10 como o resultado a ser buscado, o resultado a ser buscado recorrente e o patamar de dividendos que eles conseguiram manter e vão conseguir manter até o final do ano e, na minha visão, vão conseguir manter por um bom tempo, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver mais um mês aí acompanhando o HGLG, tem bastante coisa pra gente falar, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas... E aqui, pessoal, também até um ponto, eu vi algumas pessoas falando de, podia fazer vídeo mais curto, que não sei o que, gente... Tem alguns fundos imobiliários que a gente consegue, que eu consigo fazer um vídeo mais conciso, mas tem fundos imobiliários, inclusive pela quantidade de número de cotistas, pelo interesse, eu preciso trazer o máximo possível de informações para vocês. Então por isso que às vezes o vídeo fica longo, é só você colocar num 1,5x que vai mais rápido, tá? Não se preocupa não. Então relatório agora de junho. O fundo, cota de mercado, fechou a 162, deixa eu ver quanto que ele tá hoje, 100 e... Peraí, cadê? 161,82, né? E se a gente for ver, ele abriu umas janelas de oportunidade, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Quer ver? Aqui no Clube FI, vou pegar aqui, HGLG11. A gente pegar aqui na cotação dele, olha só. Ele chegou a bater aqui, pegar nesse período aqui de, olha só, chegou a bater 155, né? Ele bateu, são oportunidades como essa que a gente dificilmente a gente vê nesse tipo de fundo, e eu até alertei os meus alunos, os membros Plus, que assim, são oportunidades que a gente quem é cotista não pode perder. Mas voltando aqui para análise do nosso relatório, então o fundo com 476 mil cotistas, coisa muito grande, perdeu a posição de maior fundo de tijolo para o XPML, né, que o XPML passou de 6 bi, então hoje ele é o segundo em posição. Mas vamos ver, quem sabe vem emissão daqui a um pouco, né? Embora eu acho que esse ano não deve sair emissão, pelo menos não há nenhum indício em referente a isso. Alavancagem tranquila, eu sempre falo da alavancagem que é barata, né? Reduziram mais um mês reduzindo vacância, e aí eu volto sempre a falar para quem me criticou no ano passado, quando a vacância desse fundo estava em 20%, falando muita gente saindo do fundo por causa dessa vacância, e eu falava, gente, essa vacância vai cair. E não é porque eu tinha ficar adivinhando, não, porque, pessoal, a gente estava falando da melhor gestora em termos de fundo de tijolo que a gente tem hoje, embora tenha mudado para a Pátria, mas a melhor gestora sabia, e o fundo ele vinha sinalizando que isso ia acontecer, e ele chega nos menores patamares que eu me lembre do HGLG. Esse mês gerou uma baita de uma receita, 1,44 por cota, dando um resultado de 1,23, distribuiu em 10, ou seja, acumulou reserva, coisa que a gente não via há um tempo. Inclusive, teve um mês passado que ele acumulou pela venda do Duque de Caxias, lá naquela troca com o XPLG, mas fazia tempo que a gente não via o fundo gerar mais receita do que distribuição. Isso é bom, né, para o fundo manter aquele patamar de reserva saudável para poder manter o Zoom em 10. Por isso que eu falo para vocês que tranquilamente ele vai manter o Zoom em 10 aí por um bom tempo. Então, falando sobre a retrospectiva que o fundo fez, eles citam inclusive o relatório, que é o relatório de dezembro, né? Se você quiser ver, dá uma olhada pega na playlist aqui, vai lá procurar. E qual que era a ideia para o fundo para esse ano? Reciclagem de ativos maduros, atuação em desenvolvimento, melhoria do perfil estratégico do portfólio, redução da vacância e gestão de caixa para aproveitar eventuais oportunidades. Aqui tem alguns pontos que eu quero comentar com vocês, porque, primeiro, em relação à reciclagem de ativos, ele coloca aqui aquisições e vendas que eles venderam
foi aquele troca-troca que foi feito do Duque de Caxias com o Skylog e Galeão, aqueles dois imóveis ali, um próximo do outro, onde cada um pegou 49% do outro, né? Há quem reclame dessa questão de Duque de Caxias, e de fato eu sou aqui do Rio e sei que a região ali é complicada, porém o roubo de carga deu uma reduzida até que considerável. Não a ponto de. Inclusive, eu tô até com uma matéria do dia aqui, que é o jornal, um dos jornais aqui do Rio de Janeiro. Até, ó, obviamente que o roubo de carga ainda preocupa lá na Baixada, mas eles até colocam aqui que houve uma redução, né? Deixa eu ver onde que tá aqui. O estudo da federação aponta que houve no primeiro bimestre uma redução de 42% no número de casos na Baixada Fluminense, inferior a 23, quanto nos meses de janeiro e fevereiro foram registradas 270 ocorrências, as de 155 deste ano mantêm o foco no trabalho integrado entre os empresários. Então, há um foco nessa região. Obviamente, a gente está falando do Rio de Janeiro, que é um problema nessa questão, mas a gente consegue ver que de fato melhorou, tem melhorado, né? Isso é bom, principalmente porque tem muita galpão logístico naquela região ali. Para quem é daqui, a Duque de Caxias ali na 040, é a estrada que vai sentido Minas Gerais ali. Primeiro passa tem o caminho ou que vai para Petrópolis, para Teresópolis, ou segue sentido Petrópolis, então aí para depois para sentido Belo Horizonte. Então aqui foi aquela troca, né, que o fundo fez com o XPLG, que teve o pagamento já da primeira parcela do mês passado, que foi inclusive o que aumentou o resultado do fundo para até ponto dele pagar os 1,10. E eles colocam aqui também que o objetivo é aumentar o potencial de exploração de ambos os imóveis a partir da parceria entre os fundos, dada a dinâmica comercial desafiadora da região. Então aqui é um ponto que a gente sempre tem que ter atenção, né, dessa região aqui. E aqui, pessoal, sobre essa questão de reciclagem de ativos maduros, eu acredito também que a mudança da CSHG para a Pátria travou muito essa questão desse tipo de movimentação em todos os fundos da CSHG, embora o HGRU anunciou aí recentemente a compra de um monte de loja da Pernambucanas, mas no caso do HGLG eu acredito que além da questão dessa compra, dessa troca que ele fez, eu acho que essa reciclagem de portfólio não foi tão efetiva desde o ano passado, basicamente, desde o meio do ano passado, exatamente por causa dessa questão da migração. Formalizando, acertando tudo, que ainda está no processo de mudança, de acertar. O HGRU, inclusive, já mudou de nome, o HGLG ainda não. Então, eu acredito que, finalizando isso, talvez o fundo seja mais agressivo nessa questão de compras. Inclusive, eles até colocam um ponto aqui que a gente já vai falar sobre isso. A parte de desenvolvimento, que para mim é o principal ponto do HGLG hoje, e eu sempre venho falando para vocês isso, que o retorno de um ativo desenvolvido pelo fundo é muito maior do que pela compra. Enquanto a gente pensa num cap rate de um ativo de compra em torno de 9, 8, 9%, quando a gente vai para desenvolvimento a gente passa de 12, 13%. A gente está falando de mais de 1% ao mês. Então, isso é muito bom, e até porque esses fundos estão crescendo tanto, a gente pega o BTLG também chegando a 5 bi de patrimônio, o próprio HGLG 5 bi, o LVBI crescendo também, tá chegando uma hora que não vai ter tanto galpão, porque, pessoal, pensa só, esses fundos, eles não vão comprar galpão pequeno. Não faz sentido mais comprar. Galpão pequeno vai ficar para os fundos de logísticas menores. Esses fundos, eles não compram vão comprar galpão de 1.000 metros quadrados, de menos de 1.000 metros quadrados. Para deles é acima de 30, 40 mil metros quadrados. E não tem tanto galpão disponível assim. Então, pessoal, eu não vejo alternativa para esses fundos que não seja investir pesado em desenvolvimento, é desenvolver o próprio galpão. E desenvolver o próprio galpão traz uma rentabilidade para o fundo muito grande. Então, isso para mim é o ponto importante, que acho que é um dos pontos mais importantes, inclusive, do HGLG nessa questão de portfólio. E aqui eles falam sobre a questão do Mercado Livre, né, que foram aqueles dois do Cone MM2, que foram dois imóveis que eles juntaram em um. Então, eles falam sobre isso aqui. Qualidade do portfólio, né, que o fundo irá aumentar a qualidade dos ativos que possui. 85% da BL do fundo se concentra em ativos de qualidade igual ou classificação A,
E a conclusão de obras, que as obras programadas, vai aumentar para 86%. Vacância do fundo, como eu falei para vocês, reduziu para menos de 6%. E aí eles colocam aqui, o fundo passou de uma vacância física de 15, iniciada em julho de 23, para o seu menor patamar desde 2019. Foi o que eu falei. Fazia muito tempo que eu não via o HGLG com uma vacância tão baixa assim, fruto, obviamente, do trabalho da gestão. Gestão de caixa, aqui o gestão de caixa tem muito a ver com esse primeiro item de reciclagem. O HGLG, há um bom tempo, ele está com muito caixa, praticamente 500 milhões. E ele poderia, obviamente, ter aproveitado esses momentos ruins aí para poder entrar mais pesado nessas compras. Mas, como eu falei para vocês, eu acredito que o principal motivo dele não ter feito isso é essa migração, essa transferência da CCHG para a Pátria, que, como a gente está falando de negociações muito de vulto, de volume de dinheiro muito grande, talvez isso daria um problema, não sei se problema, ou precisaria de diligências muito maiores. É só vocês verem, pessoal, o tempo que as compras do BTLG estão demorando, que são aqueles 15 imóveis lá, praticamente 1 bi que ele está comprando, mais de 1 bi se eu não me engano, o tempo que demora. Então, e ainda você pensa numa compra de um imóvel, gastar bastante dinheiro, investir bastante dinheiro, sendo que você está mudando de gestora. Então, talvez seja esse o ponto também, o porquê que o fundo ainda não reciclou tanto o portfólio, fez praticamente uma troca, né? E acho que foi uma troca até que meio emergencial para manter os pagamentos. Então, essa questão da gestão de caixa, e também o fato é o seguinte, não é tão problemático assim, porque esse dinheiro está rendendo CDI. Ele está rendendo 2 dígitos ainda, então não tem tanto problema. Seria muito mais problema se a gente tivesse numa Selic como a gente chegou a estar em 2, 3, 4%. Aí sim a gente teria um problema sério com esse tanto de caixa, mas ainda com essa Selic não vejo tanto problema hoje. Aqui o que eu falei para vocês, o fundo ele tem planos para manter um 1,10, ou seja, tranquilamente, inclusive até o ano que vem. Eles até colocam, elaboramos uma tabela abaixo com a projeção prevista do resultado médio do semestre atual e dos próximos 3 semestres. Então, aqui eles fazem algumas considerações, obviamente que toda vez que o fundo vende um ativo, gera um impacto positivo de não recorrente, porém um impacto negativo de recorrente, porque você tem um imóvel que está gerando renda, você vende ele a puro lucro, só que ele deixou de ter a renda. E aí, que é o ponto que eles colocam aqui, por mais que você pega esse dinheiro e coloca no caixa, você vai ter a receita dele investido no CDI, né, no 100% CDI, 99%, 100%. Porém, esse rendimento é tributado. Então você perde o rendimento do que você teria no imóvel. Então eles até colocam aqui que é importante. Aí eles falam sobre a questão da venda do Washington Luiz, né? E que ainda tem 2 parcelas para receber, no primeiro semestre de 25 e no segundo semestre de 25. Aí eles colocam aqui que o resultado do segundo semestre ele vai ser maior por causa de vencimento de títulos e valores imobiliários, ou seja, de dinheiro que está no caixa que vai vencer. Que mais aqui? Se considerarmos a média de 2020, se considerarmos a média de 24, o resultado recorrente do fundo fica próximo de 1,5 nas projeções de 25 e a entrega do G300 prevista para ocorrer no final desse ano. Estamos considerando a ocupação de 50% do imóvel com base no preço médio praticado no empreendimento, já que temos visitas potenciais interessados. E no primeiro semestre de 25 também temos o impacto da liquidação de alguns ativos imobiliários. Então isso aqui também é caixa, né, do segundo semestre de 24. Por esse motivo o resultado recorrente está maior comparado ao segundo semestre de 25. Mas se vocês observarem aqui, o fundo ele está com um recorrente muito próximo de 1,10, chegando inclusive no segundo semestre agora desse ano, né? Esse aqui foi desse primeiro semestre, chegando no segundo semestre agora com um recorrente de 1,10. E vejam, mantendo muito próximo, né, de 1,10. Aqui são as parcelas que ele ainda tem para receber lá do Duque de Caxias. E olha só, pessoal, mantendo um saldo acumulado considerável, praticamente de meia cota. E aí, o que vocês podem observar disso daqui? Primeira conclusão que a gente tira disso daqui é que 1,10 está garantido. Em princípio, tudo certo por causa do recorrente. Como o fundo ele pode fazer, que inclusive é a estratégia deles de fazer reciclagem, nós podemos ter um aumento nos dividendos.
Obviamente que pode ser temporário ou também ter aqueles voltar, porque aqui a gente enxerga que o fundo vai manter 1,10, que já é um baita de um dividendo e ele já vem fazendo isso há muito tempo, e inclusive até meio fora do que é o tipo de imóvel, do tipo de fundo que é o HGLG, mas assim, mostrando como a gestão trabalha bem. Mas o que é mais importante é qualquer venda que o HGLG fizer, ou ele vai aumentar os dividendos nos meses, ou ele vai voltar a pagar aquelas pancadas no meio de semestre. Porque aqui a gente olhando, sem vendas, me parece que o fundo não pagará nada a mais no meio do ano. Embora pagar 1,10 no semestre já é um baita de um resultado, um baita de um retorno para esse fundo, ainda mais se você pagou R$ 155 nesse fundo. Mas qualquer venda, isso que é importante, qualquer venda que tiver, pode ser que venha um baita de um resultado nos próximos meses, a gente tem que acompanhar. Então eles colocam aqui que o patamar de distribuição de 1,10 é saudável para o fundo de acordo com o cenário apresentado, e podemos observar que o saldo também, essa parte de acumulado, está muito tranquilo. E aqui é o que eu falei agora. Por fim, é importante ressaltar que o time de gestão está com algumas tratativas de aquisição de novos ativos para o portfólio, que eventualmente, se concluídas, podem impactar nos cenários aqui listados, além de vendas que eles podem fazer nesse processo, nessa questão da reciclagem, porque reciclagem é troca, né? Você comprar e vender também, né? Bom, então aqui fechando essa parte, muito bom, assim, muito feliz como cotista, e aqui é meio que dá um tapa na cara de muita gente que estava falando do HGLG, do que chamam ele de caranguejo, né? Porque ele só anda a cotação de lado, mas olha o quanto que esse fundo entrega de resultado, assim, não tem nem o que falar. Bom, a parte comercial mostrando que o fundo reduziu a alavancagem reduziu a vacância para menos do que para próximo de 2019, o que é muito bom. Então, ó, locação de 4.021 locados para Piquetur no Louveira, expansão de 5.000 lá no Louveira Ambev, que passou a ocupar 44 e zerou a vacância do ativo. Aqui a parte de julho, que inclusive a gente falou no mês passado, que foi aquela locação que a Mercedes-Benz fez meio na loucura, sem contrato, sem porra nenhuma, contratou e ainda não tem, pelo visto não está atualizado ainda. Locação temporária de 1.000 metros quadrados do Itupeva e pequena locação de 423 do São José dos Campos. 423 nem faz cócega no fundo, mas assim, somados esses pequenos, reduz a vacância do fundo. Previstos nos próximos meses a entrega do Cone G3 lá para o Mercado Livre, com a conclusão da fase 2, teremos o ativo inteiro completamente entregue, gerando receita após 2 meses de carência. Minuta de contrato de locação de um módulo de 2.000 do Duque de Caxias, restando apenas um módulo. E aqui, esse aqui, mais um ponto que eu mostro falando para vocês, que a situação de Duque de Caxias está melhorando, tá? É só vocês acompanharem, entrem no IBGE Cidades, vocês vão ver que a situação tá melhorando. Eu que sou daqui, sei, a gente vê, porque a gente tem obra, inclusive, naquela região, tá melhorando, tem muito a melhorar, mas está melhorando. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem é mais fácil para quem é da região aqui poder dar esse feedback para vocês. Não teve nenhuma devolução, o que é importante. E esses previstos aqui, pessoal, a gente já está falando disso desde dos relatórios passados. Desses dois locatários do DCC já falaram de devolver, mas até agora ainda não teve a devolução. O DCR também. Do SJC sinalizou interesse em renovar o contrato de redução. Isso aqui também estava no mês passado. Então, assim, o fundo tá muito tranquilo. Parte técnica também, a parte do galpão lá do multimodal e do G300. Então, a gente até pode dar uma olhada lá na parte de obras e desenvolvimento. Aqui, pessoal, o grande impacto do resultado foi rendimento imobiliário. Rendimento imobiliário, que é recurso investido da venda, inclusive. Então tem a receita desse recurso que fez com que o fundo gerasse esse baita resultado, pagando 37, então ele conseguiu acumular, né? Ele conseguiu acumular. E aqui, pessoal, a gente consegue ver como que a receita potencial do fundo é praticamente o que ele distribui de 1,10. Por isso que eu estou falando, resolvendo a vacância que vem reduzindo, tem as carências ainda que estão acabando, inclusive vai acabar a carência vai ter a carência do Mercado Livre que vai acabar. Então, assim, eu vejo como o fundo está muito tranquilo, e aqui a gente vê, né, ele voltou a ter 43 centavos, aqui foi o mês que eu falei para vocês que se não tivesse nada de diferente, inclusive muitas pessoas venderam o fundo, sabe, achando que de fato ele ia reduzir, e acho que estava muito
alinhado com a redução. E aí teve a venda do Duque de Caxias, né? E aí acabou que o fundo voltou a pagar 1,10 e agora tá bem tranquilo para fazer esse pagamento. E aqui eu mostro para vocês, né? Isso aqui não tem nem o que falar. O retorno que o HGLG deu no histórico dele é coisa absurda, até mostrando o quanto que ele traz acima da inflação. Cotistas aumentando sempre, né? Isso é importante para aumentar a liquidez. Aqui que eu falo, né, pessoal, ele tem muito caixa, né? Esses verdinhos aqui, o fundo imobiliário obviamente traz um pouco tem a D mais 2, mas o restante é liquidez, né, pessoal? Em 2 dias o fundo está com dinheiro, ele tem muito dinheiro em caixa. Se a gente for olhar aqui, 3.600, mas tem quase 800 milhões aqui é muito dinheiro. Muito dinheiro que ele precisa pôr no jogo, ele precisa pôr no game, né, trazer para o game, investir, comprar. Eu acredito que finalizando essa questão da CSHG com a Pátria, o fundo vai às compras, né? Espero só que o mercado esteja favorável para isso. Bom, aqui a gente já passou aqui. Aqui eu falo da questão da alavancagem, que eu falo que é muito barata, né? Então não compensa o fundo pagar. Aqui os desenvolvimentos, né? Aqui do Cone, o Galpão G3, a gente vê que a gente está em junho aqui, então o fundo está praticamente com 95% do acumulado financeiro. Aqui a curva, o realizado com o previsto. Então o previsto é o pontilhado e o realizado é o escuro, tanto financeiro quanto físico, estão muito alinhados, isso é bom, não tem nenhuma boca de jacaré abrindo aqui, que é o mais, para quem faz curva de avanço físico financeiro, a boca de jacaré, né, é abrir, é separar o previsto do financeiro, é o complicado. Aqui a parte do Itupeva também, o G300 e o G400, então tudo dentro dos conformes, né, aqui a gente consegue ver certinho. Bom, pessoal, é isso aqui, mais um mês acompanhando a HGL. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas era importante trazer essas informações para vocês. E é isso aí, fundo redondinho, e é um tapa na cara de quem falou que o HGLG tinha falido. Eu cheguei a ouvir, pessoal, isso, pra vocês terem noção. Bom, é isso aí, espero vocês no próximo vídeo.